Boa noite, Tiago do site Jornal Um Só Corpo, www.jornalumsocorpo.com. Entre no nosso site, conheça nosso site, saiba das notícias do mundo perante a Palavra de Deus. Eu queria mais uma vez trazer uma palavra, pois estamos caminhando para o fim. E infelizmente muitos acham que isso é tudo uma ilusão, é tudo uma mentira, muitos nem acreditam em Deus. Eu tenho me deparado, conversado com pessoas que infelizmente estão com a fé fraca, se preocupam só com as coisas mundanas, só com as coisas do mundo, as coisas passageiras. Então eu queria trazer uma luz, que é a palavra de Deus. Eu sou apenas um cooperador da obra de Deus, como diz em 1 Coríntios 3:9, nós somos cooperadores da obra de Deus. E quando você se entrega a Jesus Cristo e você entra no plano original, no plano de Deus, você entende o que você tem que fazer. Então eu queria trazer Gênesis 3:6, que foi o momento em que o ser humano desobedeceu a Deus e recebeu o entendimento do mundo. Ele foi enganado nesse momento. E nesse momento que o homem, o ser humano, recebeu o entendimento do mundo, entrou tudo que é do mundo no ser humano. Entrou o pecado, entrou a ganância, o egoísmo, a tristeza, o sofrimento, a luxúria, a vaidade. Entrou tudo no homem. Tudo que há de pior nesse mundo entrou no homem. Porque o mundo jaz do maligno, diz a palavra de Deus. Então, o Satanás, por um motivo, ele foi expulso do reino de Deus e veio para a terra. Ele quis se comparar, ele foi expulso e ele está na terra vagando. E por um motivo que eu não vou explicar isso, que vai demorar muito, ele trabalha naqueles que são desobedientes a Deus, porque ele foi desobediente a Deus. Então aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, aqueles que não querem aceitar Jesus, aqueles que buscam... Na Bíblia, se você ler o Antigo Testamento, você vê em várias passagens, até o livro de Deuteronômios, que entrou a bruxaria, entrou o espiritismo, entrou a maçonaria, começou ali em final de Gênesis. Todas as religiões, todas as seitas foram criadas, e todas as seitas e religiões pegaram uma parte da palavra de Deus e distorceram e levaram para o seu lado, mas elas não ensinam a verdade. Tanto que você pode ver que todas as seitas e religiões não falam de Jesus, e quando não falam, elas não oram em nome de Jesus. Elas não pregam Jesus crucificado, Jesus ressuscitado no terceiro dia, que ele foi para o céu, que ele está sentado do lado do Pai, que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso Senhor, como diz no livro de Tito, entre outros livros. Então, a Bíblia, quando você aceita Jesus, como eu já falei em outros vídeos, se você digitar no YouTube Jornal Um Só Corpo, você vai ver lá vários vídeos meus, várias palavras que eu trago para o entendimento, para que a gente tenha entendimento da palavra de Deus. E eu queria deixar essa palavra porque é muito triste o que está acontecendo, e pela palavra de Deus muitos vão para o inferno. Porque o caminho é estreito, a porta larga, muitos entrarão, mas a porta estreita, onde é apertado o caminho, poucos entrarão, porque é difícil. Jesus, Deus, faz um convite para todos nós, para nós herdarmos, para nós sermos filhos de Deus pela obediência. E a obediência nessa terra é sacrifício, é dor. Ali em Hebreus 5:8 diz que Jesus foi aperfeiçoado pela dor. E em Romanos 12:1 diz que nós somos um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então como é que as pessoas querem culto da vitória, culto... Gente, isso é tudo mentira, isso é tudo uma pregação alegórica, alegoria, história, porque não é isso que a Bíblia ensina. Muitas pessoas desse mundo, em muitas igrejas,
As igrejas, as pessoas aceitam Jesus nas igrejas e os pastores, os padres continuam ensinando as coisas do mundo para as pessoas ganharem coisas do mundo, para as pessoas receberem riqueza deste mundo. E não é isso que a Bíblia ensina. Em Mateus diz que nós devemos buscar as coisas do alto, as coisas celestiais, as coisas, a riqueza onde a traça e a ferrugem não consome. Porque nesse mundo aqui, tudo vai ser consumido. Não vale a pena. E se você ficar buscando as coisas do mundo, você também vai ficar nesse mundo. E desse mundo para pior. Então eu queria deixar uma palavra também que está em Tiago 4. Tiago 4,4 que diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Se faz inimigo de Deus. Então, na verdade eu vou ler essa passagem, vou começar no capítulo 4, desde o versículo 1, que diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerriam entre vocês? Por quê? Porque aqui as pessoas estão ligadas, quando o Espírito de Deus saiu do homem, porque o homem desobedeceu a Deus, a nossa alma se ligou naturalmente na carne. E o que a carne produz? Como diz lá em Gênesis 2,15, o homem começou a produzir ervas daninhas e abrolho, que é o pecado. O homem ligado no mundo, ligado na carne, só produz pecado, só produz coisa ruim. E é o que eu estou lendo aqui. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o que diz lá em Romanos? Que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui é uma morte espiritual, é uma morte eterna. Se você tem uma morte espiritual, você não tem vida. Porque nós precisamos entender que quando o espírito saiu do homem, nós não nos ligamos à carne e nós não ficamos sem o Espírito. A palavra confirma isso. E se você tem uma vida em Cristo Jesus, você vai entender que tudo isso é verdade. Você vai sentir dentro de você, dentro da sua alma, você vai ver os milagres de Deus, os poderes de Deus no dia a dia, o trabalhar de Deus na sua vida, na minha vida, que eu tenho muitos testemunhos do poder de Deus. Mas não de riqueza, não disso eu tenho também algumas coisas, mas muito maior, que são os prazeres de Deus, é eu ser uma pessoa humilde, eu aprender a renunciar, como o Espírito Santo que vive em mim é mais forte e já venceu a carne, como diz em Gálatas 5, a partir do versículo 16, muitas vezes que eu sou humilhado, que as pessoas me agridem com palavras, eu libero perdão, eu prego a palavra para as pessoas, e isso quebranta as pessoas. Pessoas já até choraram na minha presença quando isso aconteceu. Por quê? É o amor de Deus desfazendo o que o mundo trouxe para dentro do homem, porque o homem escolheu a inimizade com Deus. Então, eu quero deixar esse vídeo para você pensar que existe um caminho de excelência, um caminho de plenitude em Cristo Jesus. Ele veio, ele fez a obra, ele morreu por todos nós, ele trouxe o melhor para nós, mas esse melhor, para nós conseguirmos o melhor de Deus, é todo dia uma vida de renúncia, para lá na frente, a nossa alma está transformada. Se bem que em Cristo Jesus, quando você aceita Jesus, a sua alma já vai ser transformada, porém, existe uma vida de palavra, uma vida de amadurecimento para a sua alma ser transformada na imagem e semelhança de Deus, que é a vontade de Deus, como diz em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28.
que Deus deseja que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Então agora, no segundo plano de Deus, que é através de Jesus Cristo, nós temos essa oportunidade. Então aproveita, gente. Isso é muito sério. Nada ensina mais do que a palavra de Deus, mais que os evangelhos de Cristo Jesus, mais que o evangelho de Cristo, que nós devemos nos negar, renunciar ao nosso eu, para ter uma amizade com Deus, para ter uma ligação com Deus. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, mas é mediante a fé. E para você ter essa fé, é só você estar ligado em Cristo Jesus, estar ligado na videira, como diz em João 15. Tem que dar fruto, porque se você não dá fruto, Deus corta e joga no fogo, e esse fogo é o inferno. Então não é só aceitar Jesus, é amadurecer, é crescer. Amém? Que essa palavra traga edificação, traga transformação para você, traga uma fé sobrenatural, em nome de Jesus, para que você tenha força, para que você tenha fé, para você buscar a verdade. Conheça o meu site www.jornalumsocorpo.com, só palavra. Conheça lá, tem cultos, palavras de pastores excelentes que pregam a verdade, tem as notícias do mundo perante a palavra de Deus. As coisas estão acontecendo, o tempo está passando e você pode ficar de fora. Com muito amor, com muito zelo, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque o seu coração e traga um despertar para você ter sede e fome da verdade em Cristo Jesus, do verdadeiro Evangelho. Estou aberto para conversar, para orar com quem quiser. Amém? Não perca essa oportunidade na sua vida. Ainda dá tempo de você se arrepender, de você reconhecer que você é um pecador e de você ir para o céu. Aqui diz assim, ó: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Você acha que você vai para o céu sendo amigo do mundo e sendo inimigo de Deus? Jesus é a ponte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para você ir para o céu. Amém? Que essa palavra venha trazer transformação em você, na sua família, e que você seja uma luz, para que todos olhem a luz que Jesus Cristo vai derramar em você, se você quiser. Amém? Jesus te abençoe e obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus. Amém.